É a palavra de Deus que vai consolá-los. E a palavra de Deus é escrita. Então entenda, Jeremias falou a eles de duas formas. Primeiro, em pé, com voz audível. Agora, escrevendo. E a palavra teve a mesma autoridade, teve o mesmo poder. Nós não temos aqui um Jeremias falando, mas temos aqui a palavra inspirada, escrita. O Espírito de Deus inspirou Jeremias, escreveu esse texto, foi preservado. E está aqui nos edificando hoje. O que eu estou lhe dizendo é: a palavra de Deus escrita é a paz dele para a nossa alma em um mundo de guerra. A palavra de Deus escrita é o caminho para sentirmos sua presença embora. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. É um prazer estar de volta a esta casa para cultuarmos o precioso nome de Jesus e ter o privilégio de anunciar a sua poderosa palavra. Os que podem, abra sua Bíblia, por favor. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 1. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Versículo 11 a seguir: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Tomai o vosso assento. Queridos, eu quero falar a vocês, baseado em Jeremias 29, que é o texto base para o tema dessa linda festa, e quero parabenizar aqui os adolescentes que acabaram de louvar a Jesus de modo tão lindo e ungido. Que o Senhor preserve vocês. Jeremias foi um profeta que profetizou em um período complexo na nação de Israel. Crise espiritual, crise política. Espiritual, porque aqueles que viviam
de culto a culto, não se comportavam fora do templo, conforme prometiam dentro do templo. Jeremias teve que se pôr na porta do templo, no capítulo 7, para exortá-los à santidade. Vivenciar na segunda o que se promete no domingo. Essa seria a mensagem de Jeremias no nosso tempo. A crise política, porque os reis de Israel não cumpriam os princípios divinos para o governo da nação. E o profeta os confrontava, e esses líderes políticos perseguiam o profeta com o apoio dos falsos profetas. Mas esse verdadeiro profeta tinha um coração de sacerdote. Ele confrontava o povo de pé publicamente. Mas quando sozinho estava diante de Deus, ele chorava por aquele povo. Todo pastor, todo pregador que abre as escrituras e te exorta como profeta, ele sente por você. Sabe quando você corrige seus filhos menores, pai, mãe, e às vezes os pais dizem: eu não queria fazer, não é legal esse castigo, essa disciplina, dói mais nos pais do que nos filhos. Todo líder que com autoridade profética exorta o seu povo, eles choram diante de Deus pelos seus, no secreto, com um coração sacerdotal. Jeremias era assim, considerado o profeta chorão. Jeremias profetizou 40 anos. Quando eu digo que ele profetizou, ele recebia de Deus revelações, mas também profetizava vendo a condição espiritual do povo e os exortava a voltar para a palavra. 40 anos profetizando para aquele povo que ele tanto ama, chora, querendo vê-los crescer, e viu todo mundo ir para o cativeiro. O que seria para nós sucesso ministerial? O sucesso ministerial é ver o resultado positivo na vida de todos, para os quais você ministra. Jeremias vai pregar 40 anos para aquela nação, para que eles evitem o caminho da rebelião e do pecado, pois a disciplina viria, e eles pagaram para ver. Desprezaram a mensagem do profeta que tanto os amou, e todos foram para o cativeiro. Será que Jeremias se sentiria ou se sentiu frustrado? Ele teve que fazer um novo volume de palavras, que são lamentações de Jeremias. Como quem diz: eu avisei, eu falei tanto, eu preguei, eu anunciei, eu me esforcei. E você, no lugar de Jeremias, pregando a um público, pregando aos amigos, pregando à sua família. O profeta Ezequiel recebeu de Deus a seguinte palavra: quando alguém estiver no caminho da impiedade e eu te mandar exortá-lo e você não exortá-lo, requererei de suas mãos a vida desta pessoa. Jeremias teve paz, porque o que ele pôde fazer e falar para que o povo mudasse, ele fez e falou. E a maior honra de Jeremias foi no ministério de Cristo Jesus. Quando Cristo perguntou: com quem os homens me comparam? Quem os homens dizem que eu sou? E uma das pessoas com quem compararam Jesus foi Jeremias. Jeremias viveu de tal forma que o Filho unigênito gerado no Pai eterno, ao encarnar, trouxe à memória do povo um profeta santo, quebrantado e comprometido com a verdade. Creio que na eternidade, sabendo disto, Jeremias se alegrará, pois pregar 40 anos e ver todo mundo ir para o cativeiro seria hoje semelhante você pregar 40 anos a um povo e ver todo mundo ir para o inferno. Será que você se sentiria frustrado? É porque nenhum homem ou mulher de Deus pode se basear em seus resultados para continuar exercendo o seu chamado. Jeremias viu todo aquele povo ser levado cativo,
povo que ele tanto amou, povo que ele tanto instruiu. Sim, João, o apóstolo do amor, escreveu na primeira epístola, no capítulo 2, que muitos estavam saindo dentre eles. O próprio Jesus, em João capítulo 6, diz que uma multidão o abandonava e Judas se perdeu. Se você tem chamado de Deus, se você evangeliza e as pessoas te desprezam, evangeliza e as pessoas te rejeitam, após você evangelizar, a responsabilidade não é mais sua, é daquele que recebeu a semente, é daquele que recebeu a palavra. Quantos pais pregam como Jeremias aos seus filhos? Desde a infância você os instruiu, os levou à escola dominical, os levou ao culto, ao círculo de oração, e chega um momento que eles crescem, e como os filhos de Jó, não têm sua comunhão particular com Deus, e querem depender simplesmente das orações dos pais para se manterem, mas filho de crente não é neto de Deus, e os pais se incomodam. Eu ensinei, eu preguei, e hoje viram as costas, tanto para mim quanto para o evangelho de Jesus. Pai, mãe, você não salva, quem salva é Jesus, você só prega, você só ensina o caminho, mas chega um momento que o adolescente, o jovem, precisa escolher a maldição ou a bênção, a vida ou a morte. Escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida. É o conselho que nós estamos dando aos adolescentes e à juventude do nosso tempo. Então, pastor, líder, pregador, Deus não te chamou apenas para ser feliz no ministério, mas para ser fiel. Haverão pregações, haverão ministrações que vão te odiar, vão te desprezar, e isso é normal. Lutero aconselhou ao seu melhor amigo Felipe Melanchthon, dizendo: pregue de tal forma que, se os homens não odiarem os seus pecados, odiarão você. Jeremias viu todos eles serem levados ao cativeiro, só que agora não vai ser profeta contra profeta, como várias vezes Jeremias fez, vai ser carta contra carta, porque Jeremias dizia: pelos pecados de vocês, vocês serão levados cativos, Nabucodonosor virá. Aí os falsos profetas vinham e diziam: não, não vai não, é Jeremias que quer ser, vou usar o apelido que me dão aqui na internet, é Jeremias que quer ser o porteiro do céu, é Jeremias que quer ser a quarta pessoa da Trindade. Eu preguei, eu vou chamar de cruzada, mas era o aniversário da cidade, e aí eu preguei sobre o juízo final no meio da rua. Eu estou no meio da rua, tem 30 crentes, 300 ímpios, eu vou pregar sobre o inferno. Aí eu acabo de pregar, um dos participantes da banda do cantor, quando eu acabei de pregar, fiz o apelo, estou descendo as escadas para o artista entrar e fazer o show dele. Um dos integrantes da banda olhou na minha cara e falou assim: olha aí o cara que joga todo mundo no inferno. E me olhou assim de cima e embaixo. Eu falei: se depois dessa palavra você não se converteu, no juízo final você vai ser o primeiro a ser lançado no inferno. Porque a mensagem te responsabiliza. Se eu prego o que não vivo, se pregar o que não vivo me torna hipócrita, e tu que não pratica o que escuta é o quê? Hipócrita também. Ouvir essa palavra hoje vai te responsabilizar. Eu vou te dar 3 segundos para levantar e vazar. Enquanto Jeremias dizia: se convertam, senão o cativeiro vem, e chegou o momento que Jeremias disse: não tem mais jeito, o cativeiro virá, e é lá que Deus vai tratar vocês. Os profetas diziam: é mentira dele, ele quer aparecer, ele está se achando demais, Nabucodonosor não vai vir, está repreendido, receba a bênção, receba a vitória, agora é só vitória, receba a sua bênção. E o povo: é verdade, eu quero esse profeta que faz massagem em eu. Aí Jeremias vai agora saber que um profeta também fez uma carta.
No versículo 25 ele diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, versículo 24 e 25. A Semaías, assim fala o Senhor dos Exércitos: porque você enviou cartas a todo o povo e aos sacerdotes. Pronto, é o que Jeremias está dizendo. Já que você enviou carta, olha isso, para depois não me chamar de encrenqueiro. Olha o que Jeremias fez, eu estou imitando. Olha o que ele falou: já que tu enviou carta, eu também vou enviar uma carta. Ou seja, se você pode falar, eu também posso. Aí os falsos vão para as redes sociais mentir. E eu não posso fazer live para mostrar que eles estão mentindo. Aí vem os net crentes e youtubobos, pastor polêmico. Ou é tu que é covarde ou eu que sou polêmico, um dos dois. Por quê? Se os falsos na rede estão, onde os verdadeiros deveriam também estar. Se o mundo está abrindo a boca para confrontar o verdadeiro evangelho, quem é a coluna e baluarte da verdade, se não a igreja de Jesus? Eu sei que cada geração tem os profetas que merecem, mas eu também sei que em todas as gerações Deus levanta verdadeiros ministros para confrontar, porque se tem o falso é porque tem o verdadeiro. Então Jeremias diz: já que tu fez carta, eu também faço carta. Já que você fala de lá para cá contra os princípios de Deus, a gente também fala daqui para lá. E agora ele vai apresentar duas necessidades básicas para a igreja do Senhor. Duas necessidades para quem está em busca de restauração. O povo foi para o cativeiro, conforme o profeta falou. Só que agora os falsos fizeram uma carta para quem estava no cativeiro. Vai ser rápido. A luta não vai durar muito tempo. A questão é que não era uma luta qualquer, não era uma prova qualquer. Eles quebraram a aliança com Deus. E Deus decretou: vai ser 70 anos de disciplina. A terra precisa descansar, pois vocês não deram à terra o descanso necessário. Deus decretou que seria uma disciplina de 70 anos, e quando Deus decreta disciplinar, Ele sabe o que fazer com o seu povo. Mas os profetas que pensam que mandam em Deus, disseram: não, vai ser rapidinho, fiquem tranquilos, dando ao povo falsas esperanças e falsas mensagens. Para uma verdadeira mensagem chegar ao coração deles, o profeta identifica o tempo. Foi quando Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia todo o povo. Eu escrevi essa carta. Ele diz no versículo 2: depois que saíram Jeconias, a rainha, os funcionários do palácio, os carpinteiros e ferreiros. Olha como Nabucodonosor era estrategista. Cercou Jerusalém e trouxe carpinteiros e ferreiros. Por quê? Porque se ele deixa lá esses homens que têm habilidade para a reconstrução, Jerusalém seria rapidamente reconstruída. Mas Nabucodonosor os quis na Babilônia e disse: tragam esses profissionais para a Babilônia. Trouxe todos eles, assim apagou-se a esperança de reconstrução pelas mãos deles mesmos. Está tudo destruído e os reconstrutores não podem reconstruir a cidade. Alguém está sendo enviado a Nabucodonosor. Jeremias aproveita no versículo 3 e diz: Elasa, Gemarias, entrega essa carta, leia essa carta para o povo que foi levado cativo. Jeremias então escreve a carta, envia a carta, e quando a carta é aberta, a primeira coisa que ele mostra é o poder da palavra de Deus. Nós estamos num mundo caído e quebrado. É como se estivéssemos em um tipo de cativeiro, pois o juízo de Deus
está sobre a terra. Todo homem fora de Cristo está sob condenação. João capítulo 3 diz que só não entra em condenação quem recebe Jesus. Mas quem não recebe já está debaixo de condenação. Paulo disse que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Esse é o mundo quebrado pelo pecado. A igreja sabe o que é lutar contra esse sistema mundano que se opõe a Deus. A única saída para a igreja, a única esperança, o que sara a nossa alma e nos fortalece nesse mundo à semelhança de um ambiente de cativeiro, é a palavra de Deus escrita. Por isso Jeremias começa dizendo: assim diz o Senhor a todos os transportados que eu fiz transportar. Se você olha para a condição do país, da terra, isso te incomoda. É como Israel no cativeiro. Nós, pelo pecado de Adão, pelos nossos pecados, pelo pecado da nossa nação. Israel, pelo pecado de Adão e pelos próprios pecados, estavam ali agora naquele ambiente difícil, desejando restauração, desejando sair, desejando liberdade. E enquanto não havia chegado à liberdade plena, a única coisa que os sustentava era a palavra de Deus. Antes do cativeiro, Deus levantou profeta, Jeremias. Dentro do cativeiro, Deus levantou profetas, Ezequiel, Daniel. Depois do cativeiro, Deus levantou profetas, Ageu, Zacarias, homens como Neemias, Esdras, sumo sacerdote Josué. Ou seja, sempre é a palavra de Deus que nos dá direção. Antes da luta, na hora da luta e depois da luta, Deus sempre estava levantando profetas para instruí-los. E agora, na luta, na disciplina, na angústia, na dor, é a palavra de Deus que vai consolá-los. E a palavra de Deus é escrita. Então entenda, Jeremias falou a eles de duas formas. Primeiro, em pé, com voz audível. Agora, escrevendo. E a palavra teve a mesma autoridade, teve o mesmo poder. Nós não temos aqui um Jeremias falando, mas temos aqui a palavra inspirada, escrita. O Espírito de Deus inspirou Jeremias, escreveu esse texto, foi preservado e está aqui nos edificando hoje. O que eu estou lhe dizendo é: a palavra de Deus escrita é a paz dele para a nossa alma em um mundo de guerra. A palavra de Deus escrita é o caminho para sentirmos sua presença, embora sintamos a ausência daqueles que amamos. O modo apropriado para divulgar o conhecimento da vontade de Deus para os seus filhos são as Escrituras. Se Deus quisesse matá-los, Deus os mataria, mas Deus preferiu discipliná-los e lhes mandar uma palavra escrita. E a palavra escrita mostra a soberania de Deus, mostra o governo de Deus. Quem não abre a Bíblia se desespera, mas quando você medita no que está escrito para nossa edificação, sua alma tem consolo. Se não, veja, ele diz assim no versículo de número 4: assim diz o Deus de Israel a todos os que foram transportados. Aí você diz: foi Nabuco? Não, o texto diz assim: eu, o Senhor, os fiz transportar. Quando você lê Daniel capítulo 1, está escrito assim, ó: Deus entregou Judá e os utensílios da casa dele nas mãos de Nabucodonosor. Quem entregou? Deus. Sua alma vai se desesperar se você não enchê-la das Escrituras. Quem não abre as Escrituras olha para o patrão chato e diz: ó, está perseguindo eu, o homem não presta. Onde eu chego o povo tem inveja de mim, onde eu vou o povo quer derrubar eu. Crente espiritualista, qualquer coisa, é o capeta. O diabo está furioso, bateu a porta, o diabo entrou, sangue de Jesus tem poder. Gente que é tudo o diabo, bateu o carro, foi o capeta furioso.
Mas crente que lê Bíblia diz: nem homem nem diabo, há um Deus que está acima de todas as coisas. O meu Deus é soberano. Irmão, abra os seus olhos espirituais e entenda: seu Deus governa céu, terra, mar, governa o coração dos homens. As escrituras agora chegam para o povo e diz: não é a fúria de Nabucodonosor, não é simplesmente o homem que está fazendo com que vocês passem por essa situação. Sou eu quem os controlo. Versículo 4, eu os fiz transportar. Versículo 7, eu os fiz transportar. Se Deus está no controle, fica em paz. E o que o Senhor disse a Pedro em João 13, Ele está falando a alguém aqui, você não está entendendo agora, mas lá na frente você vai entender. Se Deus não ordenasse, se Deus não permitisse, se Deus não decretasse, nada aconteceria. Agora entenda, primeiro, a palavra mostra a soberania de Deus. Soberania de quem? De Deus. Mas essa mesma palavra também me responsabiliza. O texto diz: foi Deus quem os levou. Foi Deus quem permitiu essa situação. É Deus que está disciplinando vocês para arrancar a idolatria do coração de vocês, para tirar a soberba da alma de vocês. Tá, chegamos aqui. E agora, versículo 5, ele diz: façam casas. Já que o Nabuco levou os construtores, façam casas. Habitem nas casas. A gente vai ficar chorando, deprê, postando no Facebook, se sentindo triste, tirar foto do WhatsApp. Não, ele diz: plantai jardins, trabalhem. Versículo 6, casem, formem famílias, façam filhos. Pai de pet. Multiplicai-vos, não vos diminuais. Ele está dizendo: exerçam a vida natural de vocês em meio à dor. Podem chorar com a lembrança, mas não se paralisem com as lembranças. Chamei vocês para progredir, chamei vocês para trabalhar, chamei vocês para crescerem. 7, procurem a paz desse lugar, orem por esse lugar. Assim diz o Senhor, que os falsos profetas não enganem vocês. A palavra mostra que Deus é soberano, e ela ao mesmo tempo diz: você também é responsável. Você não é marionete. Para com esse negócio, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Você é a imagem e a semelhança dele. Ele te deu capacidade para agir, pensar, refletir. Então não é hora de recuar, ficar no canto, desanimado, reclamando de tudo e de todos. O profeta está dizendo: Deus os levou para essa situação, então se adaptem a essa situação a qual vocês foram colocados. Eu gosto de meditar em Eclesiastes, capítulo de número 3, que é muito conhecido de todos nós. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Aí ele diz: há tempo de nascer, você se adapta ao nascimento. Mas ele diz: existe o tempo de morrer, aí você se adapta ao tempo da morte. Tempo de plantar, você se adapta ao tempo de plantação. Mas tempo de arrancar, você se adapta ao tempo de se arrancar ou de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e de edificar. Nós vamos nos readaptando às várias fases que existem na vida. E quem nos dá essa capacidade? Deus. Fui eu quem os coloquei nessa condição. Tenho algo a fazer. E nem sempre Deus te dará explicações. É você quem precisa abrir as escrituras e entender. Primeiro, Ele é soberano. Segundo, eu não posso parar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso continuar o meu chamado. Quando você abre as escrituras, ela não te permite ser enganado.
ela não te permite ser enganada. Veja o que o profeta diz no versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor, que os vossos profetas que estão no meio de vocês não te enganem. 9, eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei. O que Jeremias está dizendo eles estão dizendo que vai ser rapidinho, mas não vai ser rapidinho não. Eles estão mentindo, eles estão enganando vocês, e nenhuma falsa profecia, nenhum falso profeta suporta as escrituras abertas. Está aqui no versículo 10, assim diz o Senhor, passados 70 anos, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra e vos trarei a esse lugar. Os profetas estão dizendo que vai ser rápido. É mentira. Eu tenho um tempo determinado para tratar com a alma de vocês. É melhor ser confrontado com a verdade de Deus do que ser confortado com a mentira dos homens. Prefira a ferida da verdade do que o beijo da mentira. Ame a verdade, e ainda que ela te confronte, você continuará na presença do Senhor. A palavra está me responsabilizando a não me entristecer como aqueles que não têm esperança. Eu vou me adaptando, vou lutando, vou reorganizando a minha vida, sem parar de cumprir o meu chamado, sem parar de fazer aquilo que Deus fez para a minha vida. A terra é toda de Deus, então não importa onde Ele te colocar, você nunca estará longe da presença dEle, você nunca estará fora do olhar dEle. Busquem a paz dessa cidade, versículo 7. Orem por essa cidade. O profeta está dizendo, vocês agora são os sacerdotes aí. Nabucodonosor matou os sacerdotes, agora vocês são os sacerdotes aí. Vocês são os intercessores aí. Antes do cativeiro, era o sacerdote que orava e eles diziam amém. É como os crentes que vêm para o culto, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Só que agora no cativeiro, ele diz, vocês vão orar pela cidade, vocês vão fazer a cidade prosperar. Como Deus é lindo, como Deus é perfeito. Lembra, irmão, do que Paulo escreveu, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, para nós, a igreja de Jesus. Ele diz, antes de tudo, eu exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, das autoridades, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Vou explicar. Paulo está dizendo, se a igreja orar pelas autoridades, teremos paz, teremos piedade e teremos honra, teremos respeito. Eu sei que a gente faz parte de debates políticos, mas quem abre a Bíblia sabe. Primeiro, Deus é soberano. Segundo, a igreja tem mais autoridade para gerar mudança do que qualquer tipo de partido. A igreja tem mais poder para impactar a sociedade. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Não há nenhum partido político que tenha a mesma autoridade do nome de Jesus na sua vida. Não há nenhum partido político que tenha a mesma autoridade para gerar influência na sociedade do que um crente com caráter transformado, jovens e adolescentes capacitados intelectualmente para entrar nos portais das autoridades, do governo, onde Deus te colocar, e ali você fazer a diferença. Olha que coisa linda vem à minha mente. Jeremias escreveu para todos que foram para o cativeiro, ele está dizendo, prosperem aí, cresçam aí. Aí você escolhe se vai ficar à beira do rio, com a harpa pendurada. Ah, que saudade de Sião, que ódio dos caldeus,
que os bebês deles sejam lançados contra a parede. Não vou tocar harpa não. Os caldeus ficam dizendo: canta um hino para nós, canto não. Fala da sua igreja para nós, falo não. Estou triste, minha vida acabou, eu não quero mais nada de evangelho, de igreja, de Jesus. Tinha um grupo em Babilônia desse jeito, mas tem alguém que mostrou para eles como deveriam se comportar. Quem? Daniel. Daniel viu o templo ser queimado, Daniel viu o sacerdócio ser assassinado, Daniel perdeu a família. Aí chega em Babilônia, Nabuco diz assim: ó, eu quero os jovens mais inteligentes de Israel para estudar no palácio. Daniel disse: eu. Aí Nabuco disse: para estudar a língua dos caldeus. Daniel disse: eu. Para comer na mesa do rei. Daniel disse: eu não. Por quê? Porque eu sei que é comida consagrada a ídolos e eu não vou assimilar, colocar dentro de mim aquilo que não agrada o meu Deus. E Nabuco continuou: eu vou dar emprego. Daniel disse: eu. E aí, meu irmão, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, no capítulo 1, são os mais inteligentes de todos os jovens que estavam na Babilônia. E no capítulo 2, Daniel é o conselheiro do rei. E no capítulo 4, conselheiro do rei. E no capítulo 5, conselheiro do rei. E no capítulo 6, já é outro império. Daniel está lá se destacando. Sabe o que é isso? Você decide. Vai lamentar, abaixar a cabeça, desistir de tudo e de todos, ou em meio à luta vai se levantar, se erguer pela graça e continuar dando trabalho para Satanás e trabalhando para Jesus. Tem Daniel aqui que vai dar ouvido a essa palavra? Aleluia! Eu saí da Bahia, irmão, eu tinha aqui, saí de Ilhéus para Brasília com 12 anos de idade. Morei sozinho dos 12 aos 15 anos, num quartinho lá em cima da casa da irmã Glória. Aí tinha o Anderson, o filho mais velho da irmã Glória, desviado velho. Ele chegava, eu estava de joelho orando, ele ficava acendendo a luz, ouvindo rap. Levanta, rapaz, levanta. Aí eu deitava na cama, colocava um cobertor na minha cara e orava na cama ali com o cobertor: salva ele ou mata, Jesus. Ficava ali orando com o cobertor na cara. O Anderson chegava às vezes, meu Deus do céu, atribulado, e eu orava de meia-noite às 4 da manhã. Depois a irmã Glória trouxe um parente dela, o tal do Gleriston, e aí tomou minha cama. Aí eu falei: eu vou para casa da minha tia. Aí minha tia também desviada, piriguete, minha tia trazia os namorados, a gente discutia, eu ficava discutindo com os namorados. Aí minha tia: meu filho, acho que você não vai aceitar meu estilo, o que é que eu faço? Bora arrumar um lugar para você ir. Aí eu fui pregar numa igreja, conheci o pastor Eduardo. O pastor Eduardo disse: você quer congregar comigo? Eu disse: se o senhor me der lugar para morar. Ele disse: tem um barraco de fundo lá em casa e tem o lava-jato na frente da minha casa. Eu falei: pronto, eu trabalho no lava-jato, o aluguel está pago, mas eu só posso trabalhar no período para estudar outro período e pregar de noite. Ele disse: fechou. Você faz o lava-jato de manhã, estuda de tarde, prega de noite e mora no barraco de fundo. Eu falei: é nóis. E lá fui eu para o lava-jato de manhã, estudar de tarde e pregar de noite. Aí conheci a Luana, casei, prosperei. Eu fui me readaptando às situações que Jesus me colocava. O Espírito Santo está dizendo a alguém aqui: levanta a cabeça. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Tem coisa que Deus mandou, tem coisa que Deus permitiu, e a coisa mais preciosa que coopera para o seu bem é Ele te formar à imagem do Filho dEle. Depois dessa luta, dessas angústias, dessas dores, você vai ficar se parecendo com Jesus. Aleluia! Eu li uma ilustração de um ourives e a prata. O ourives, ele, quando é que ele sabe que a prata já está apta para ser negociada ou fazer alguma coisa? Ele pega a prata, bate, pá, e coloca no fogo. Aí um tempo depois ele puxa a prata e olha na prata. Se o rosto dele continua desfigurado na prata que ele observa,
de novo, pá, fogo. Ele puxa de novo e olha, está desfigurado, tome, pá, fogo. Enquanto o seu rosto não aparece como espelho na prata, ela não está aprovada. Então alguém aqui está entendendo isso. Ainda está na fornalha, mas daqui a pouco o caráter de Cristo estará em você. E você vai contar mais um testemunho. Quem pode adorar Jesus por essa palavra? Aleluia! Pode bater palma e dar glória a Deus junto. Agora, irmão, nesse momento de dificuldade, eles deveriam prestar atenção na palavra escrita. A segunda coisa que eles deveriam fazer, como eu falei, a segunda necessidade básica era orar. Primeiro a palavra escrita. Repete isso. Primeiro a palavra escrita. Agora é a oração. Ele diz: eu escrevi contra o que o outro escreveu. Eu responsabilizo vocês. Deus é soberano. Não dê ouvido aos falsos profetas. Se readaptem às situações que vocês estão enfrentando. No tempo certo, minha boa palavra vai se cumprir. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Esse eu bem sei significa, eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes você se perde em seus pensamentos, mas Deus não se perde nele mesmo. E aqui a gente volta para o primeiro tópico, ele está no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu penso sobre vós. E ele diz no 11, pensamentos de paz e não de mal. Eu darei o fim que desejais. Ele está dizendo, eu vou concluir o que eu comecei. Se eu comecei a provar, é porque eu vou no final purificá-los. Se eu comecei a humilhar, é porque no final eu irei exaltá-los. Alguém está entendendo isso? E aqui, irmão, ele está prometendo, meus pensamentos são de paz. E a gente diz, oh glória, meus pensamentos são bênçãos, aleluia. Aí ele diz no 12, então me invocareis. E o que é invocar? Trazer para perto. E então me invocareis e orareis a mim. Vocês estão num ambiente cheio de ídolos. Não invoquem a outros deuses que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda. Invoquem a mim. Por quê? Porque eu vos ouvirei. Eu escuto a oração de vocês. Versículo 13, buscar-me-ei. Eu quero ouvir os adolescentes. Buscar-me-ei. Ficou horrível, agora só vocês. 1, 2, 3. Buscar-me-ei. Ele está dizendo, vocês vão me buscar e vão me achar. Ele não disse, vocês vão me procurar. O adolescente só iria entender a diferença entre procurar e buscar quando casasse. Já que eu casei, então eu explico. Eu estou lá. Amor, cadê o Prestobaba? E ela fala, tá aí. E eu falo, aí onde? Ela diz, no armário das coisas, no banheiro. Eu abro o armário, eu fecho o armário, eu procuro as coisas e eu não acho. Amor, eu não achei. Aí ela, oh meu Deus, sempre eu, se não fosse eu na sua vida. Eu digo, a irmã está humilde. Aí ela vem, chega no banheiro, meu Deus, na minha cara, abre o armário e pega o Prestobaba. Aí eu tenho que filosofar, senão eu perco o debate. Ela olha para mim e diz, está na sua cara, e você não vê. Eu estou cuidando da Esther, e tem que secar o cabelo. Eu disse, aqui você buscou. E ela, e você? Eu falei, eu procurei. Porque quando você procura, você não sabe onde está. O que as pessoas estão fazendo no espiritismo? Procurando a coisa certa no lugar errado. O que estão fazendo nos terreiros de macumba? Procurando a coisa certa no lugar errado. Mas crente não procura. Crente busca.
porque sabe que é de joelhos. É de joelho, palavra aberta, joelho no chão. Aleluia. Algumas vezes a mídia fica meio sem graça comigo, porque eles colocam um monte de luz, um monte de negócio. Aí mete microfone em mim, aí uma câmera aqui, outra câmera ali. Aí pergunta: pastor Eliseu, oi, qual o recado que o senhor dá para os jovens e adolescentes da nossa igreja? Aí eu falo: orar e ler Bíblia. Aí a pessoa fica parada. Simples assim. Simples assim. Jesus disse: errais por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pedro disse na segunda carta: crescei na graça e no conhecimento. Atos capítulo 6, os apóstolos disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Martin Lloyd Jones viu alguém perguntar para um homem de Deus: o que é mais importante, ler as Escrituras ou orar? O homem de Deus respondeu para o curioso: qual asa do pássaro é mais importante, a da direita ou da esquerda? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, e o Senhor falará com você. Dobre o seu joelho e a sua alma falará com Deus. David Wilkerson, antes da sua morte, disse: se os Estados Unidos não orarem, eu vou orar. Ó Deus, se a minha família não orar, eu quero orar. Ó Deus, se a minha igreja não orar, eu vou orar. E por último ele disse: ó Deus, se eu não quiser orar, me coloca de joelhos. Aleluia, 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 aleluia. Mesmo fraco, eu lhe digo nessa noite: um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Aleluia, você vai me invocar, vai me buscar, promessa, e vai me achar. Quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é buscar de todo o coração? É quando você orar, você coloca o celular no modo avião. Porque tu vai orar e fica... Tu se acha demais, parece que todo mundo tem que mandar mensagem para tu toda hora. Tu é bichão mesmo. Não desliga as notificações para ficar a sós com Deus. Fala com todo mundo, mas não fala com o Senhor. Como que você vai vencer suas guerras? Como você vencerá o pecado? Como você vencerá a pornografia? Como vencerá a masturbação? Como vencerá essa mágoa? Como você vai conseguir perdoar se você não se conecta com Ele? A única ponte que conecta o fraco ao forte é a oração. A necessidade, a providência é a oração. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias 33:3, clama a mim, não é reclama, é clama. Grita pelo meu nome e eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Romanos 12:12, sede perseverantes na oração. Efésios 6:18, ore em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. O que grandes homens falaram sobre a oração? João Banner disse: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Hans von Standen disse: quando agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Charles Spurgeon disse: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar.
Samuel Chadwick. Se tu é pentecostal, tu vai dar glória. Tem até um reformado aí que vai dar glória, né, pastor? Samuel Chadwick disse assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. O diabo não teme seus estudos, não teme seu trabalho, não teme a religião de quem não ora. O diabo ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando a gente ora. Aleluia! Os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, se opor aos nossos argumentos, até nos desprezar, mas não podem fazer nada contra nossas orações. Nada, nada impede que a sua voz embargada, triste e dependente de Deus, rompa as nuvens, atravesse o céu e chegue ao coração de Jesus. A sua fé só é onisciente quando você está de joelho. Sua fé só recebe a sabedoria dele de joelho. Sua fé só recebe a onipotência dele de joelhos. Sua fé se alia aos atributos de Deus quando você se humilha. Ah, pastor, é que os humilhados serão exaltados. Mentira, é aquele que se humilha diante dele em oração. É o que ele está dizendo. Vocês vão me invocar, eu serei achado de vós e vos farei voltar. Vos tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei. Eu lembro quando eu tinha entre 10 para 11 anos, eu era menor. Aí eu ia visitar minha avó. O joelho dela era preto. Tinha um casco lá. Eu ficava descascando assim, de orar. Aí ela ficava me chamando para orar toda hora. Aí minhas tias diziam: mãe, deixa o menino ser criança. Deixa o menino ser criança. Mas eu queria ficar com vovó. Aí vovó, esperta, sabendo que eu queria ficar com ela, me levava para orar. Aí eu orava com vovó. E as tias lá perturbadas: deixa o menino ser criança. Faziam muitas piadas chatas. Aí ela falou para mim: não vou mais discutir com minhas filhas, tá? Falei: tá. Ela disse: mas eu vou te dar a senha. Eu não vou te chamar na frente delas, eu só vou te dar a senha. Falei: tá bom. E qual é a senha? Ela disse: você vai saber. Falei: tá bom. Aí eu lembro, irmão, a gente estava na sala da casa da vovó, aquele sofá baixo, cheio de umas rajadas assim, parece a cobra coral. Minhas tias assentadas, eu com um copo de café com leite de plástico, um pão cheio de manteiga na mão, o corredorzinho, uma TV pequena, e surge assim um homem de chapéu no cavalão: rei do gado, tchá. A novela ligada lá, aquele fazendeiro assim. Aí eu sentado lá, eu não sabia que a rede de esgoto era do Satanás. Eu tô lá com as minhas tias, tô nem aí para novela, sei lá o que é aquilo. Quando liga a novela, minha avó não suportava a novela. E as minhas tias lá: começou a novela. E eu sentado lá, para não ficar sozinho na porta da rua, eu sentado entre as duas. Vovó passou, tecladista, se liga. Se liga em mim. Aí vovó passou assim, aí olhou para mim e começou: em fervente oração venho ter coração na presença de Deus. Aí ó, coisa de véia. Só que ela fez isso aqui, ó, passando. Ai, só pó. No baixar do óculos eu disse: já sei. É a senha. Aleluia. Ela estava dizendo: não perde tempo, meu filho.
Não coloque diante dos teus olhos o que não vai te edificar, meu filho. Vem orar com vovó. E eu fui, entrei no quarto e foi dito e feito, irmão. Ela foi cantando e eu olhando. Quando todo perante o Senhor, eu me ajoelhava, ela fazia carinho. E todo teu ser. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo está escolhido. Receba a graça de Jesus. Receba a força de Jesus. Alguém está recebendo o que eu estou recebendo. Alguém está sentindo o que eu estou sentindo. Adore ao Senhor. A glória de Deus está sobre essa casa. Receba força, receba a autoridade de Jesus. Receba liberdade no Espírito, receba o poder de Deus para vencer a carne, receba o poder de Deus para vencer o mundo, para vencer o diabo. Aleluia!